Fala, Nexialista! Estamos aqui em mais um episódio do Nexo Podcast e hoje nós temos um tema muito importante. Você que já nos acompanha sabe que o Nexo Podcast aborda temas bastante relevantes da atualidade e do futuro, como mudança de mentalidade, desenvolvimento pessoal e profissional, tecnologia, inovação, criatividade, empreendedorismo, gestão, conexão e muito mais. E o nosso convidado de hoje é meu grande amigo, Vladimir Castelo Branco, que eu gosto de chamá-lo de Flau. Tudo bem, Flau? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Camilo? Olá, Nexialistas. Muito obrigado pelo convite. Finalmente deu certo, né? Pois é, agora deu certo. Pronto, agora é valendo, viu? Estamos aqui. Bora pra frente. Se preocupe não que eu vou lhe tratar bem. Tá certo. Muito bem. E o nosso tema de hoje, pessoal, é comunicação consciente navegando no mundo digital através da inteligência social. E aí eu já faço uma entrada aqui no tema. Primeiro, mundo digital. Não falei errado, não. Digital é um conceito que envolve a mescla de mundo digital e mundo físico, que é muito do contexto que a gente está vivendo hoje em dia. E comunicação consciente vai nessa linha da comunicação assertiva, mas numa perspectiva muito dessa sensibilidade de você escutar o seu contexto. E a inteligência social, muito ligada à inteligência emocional, mas também numa perspectiva mais desse relacionamento, indo além da questão individual do ser humano. Tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria que o Flau se apresentasse. Para quem não conhece ele, né, o público dele já o conhece, mas o restante da comunidade nexialista talvez não. Apesar de que você já participou de eventos da Nexus, né? Já deu palestra, é um parceiro nosso aqui já de longa data. Mas, por favor, se apresente aí, fala um pouco da sua experiência, do que te trouxe até aqui hoje. Sou casado com Ana Judite, pai do Levi, servidor público há 19 anos e há 10 anos como gestor na Prefeitura Municipal, na área da educação, onde gerencio uma equipe de trabalho. Lá eu pude adquirir habilidades como resolução de conflitos, gerenciamento de problemas, de equipes, trazer um sentido de trabalho colaborativo. E essa experiência eu quero trazer para cá, né, Camilo? E eu hoje também atuo como advogado. Excelente. E acho que nesse meio do direito também tem muito disso, né? Porque primeiro que você está ali representando uma das partes, né, normalmente, e a gente sabe que aí já nasce um conflito, né, necessidades diferentes, interesses diferentes, às vezes entendimentos diferentes em cima de um mesmo, né, de uma mesma temática, ali, de um mesmo objeto. Então acho que toda essa sua história tem muito a contribuir. Acho que fora também o que você já deve ter estudado, né, de desenvolvimento, de cursos, de formações, porque você tem aí uma experiência com pessoas, que eu acho que ensina mais do que qualquer livro, né, porque gerenciar pessoas não é fácil, lidar com conflitos dentro da equipe, a gente sabe como é difícil. Então, eu acho muito válida essa sua vinda aqui, e com certeza a gente vai poder bater um papo bem legal, descontraído, sobre esse assunto. E eu já queria começar entrando um pouco no tema, perguntando, na sua opinião, o que você entende, qual seria uma definição, se é que a gente pode chamar assim, desse tema que a gente está trazendo hoje. Inteligência social e comunicação consciente no mundo digital. Inteligência social, ela está muito ligada à inteligência emocional. Entretanto, a inteligência social, diferente da emocional, que parte do princípio de que você trabalha o seu interior para receber essas interações das pessoas que você se relaciona, para que você tenha uma boa recepção, isso não te afete ou que for prejudicial não gere um dano nas tuas emoções, na forma como você lida com essas informações, para você dar uma solução adequada para esse ambiente que você está. Já a inteligência social, ela já não parte de mim, ela já não parte de dentro, tão somente para mim. Ela já me faz olhar para os lados, né? É mais ampla.
ela amplia essa visão, né? Tá. Existe alguém do meu lado, existe alguém do meu outro lado que tem inteligência emocional ou não tem essa inteligência emocional, essa ausência, onde eu preciso lidar com esse contexto social, tanto para que eu possa gerar um ambiente adequado, saudável, e também para que as informações que eu recebo de todo esse cenário possa ser também aproveitado em benefício do meio social em que eu estou. Digamos, do coletivo, né? Em que eu estou inserido. Então, pelo que eu estou entendendo, você está trazendo aí para a gente, tem uma questão do indivíduo, né? Até porque você está se relacionando socialmente, mas é uma troca, né? Você interfere no meio, o meio interfere em você, né? Então, tem uma questão do indivíduo e uma questão do ambiente social de outros indivíduos. E que, pelo lado da inteligência emocional, vai muito de como isso lhe afeta ou não. E do social, acredito que é mais como que essas peças se encaixam. Perfeito. Né? Podemos tratar assim. E a comunicação consciente? A gente pode dizer que ela está ali na linha da questão da comunicação assertiva, mas ao mesmo tempo elas não são sinônimas. Como que você relaciona esses dois conceitos? A comunicação assertiva, ela traz a ideia de que você precisa ter respostas adequadas para determinadas situações. Já a comunicação consciente, ela me traz uma consciência de que eu preciso entender o que está acontecendo ao meu redor. E a partir desse princípio de que eu preciso não só ouvir, mas escutar as pessoas que estão, as informações que chegam até mim, aí eu parto a responder a esses estímulos de uma forma consciente para que as soluções sejam efetivadas no nosso meio. Tá, então beleza. Tu já comentou aí duas coisas importantes que eu pensei aqui. Você falou de escuta, sim, né? Escuta ativa, num ponto de vista de uma sensibilidade plena, de fato. Né? Digamos assim, você não vai estar ali. Porque acontece muito você estar num relacionamento e, para todos os efeitos, está havendo uma troca, ali está havendo uma comunicação, mas se você olhar com um pouco mais de sensibilidade, na verdade é algo superficial. Sim. Né? Às vezes quem está falando não está interessado em como quem está ouvindo está recebendo aquilo. Às vezes quem está, em teoria, recebendo a informação não está compreendendo, mas isso não está claro. Então, assim, quem está emitindo acha que o outro está entendendo, quem está recebendo acha que entendeu ou acha que aquilo que a pessoa falou tem outro significado, mas isso não fica explícito, isso não se evidencia. E fica aquela coisa assim nas entrelinhas e acaba que a comunicação, de fato, ela não acontece. Esse é o desafio da comunicação, porque quando você fala de comunicação, a primeira coisa que você precisa entender, né, que não é muito comum você ouvir das pessoas que escutam a respeito da comunicação, é que a comunicação ela trata muito a respeito do ouvir e não só do falar. Né? Quando você fala, você precisa se comunicar, aí as pessoas pensam, então significa o que eu preciso falar. Não tão somente isso. Isso é verdade. Você precisa compreender a mensagem que você vai processar para dar uma resposta. Por exemplo, se a gente for pensar fisiologicamente, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Né? Por quê? Existe uma resposta aí, né? 2 ouvidos para ouvir, uma boca para falar e para se alimentar. O ouvido ele tem essa função exclusiva. Então nós temos que ouvir mais do que falar? É isso? É importante ouvir, porque a informação, quando é ouvida e compreendida, ela é processada, gerida e respondida. O que a Bíblia fala a respeito da comunicação, que eu acho muito interessante, eu não poderia deixar de falar, Jesus falando das multidões, em um momento ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa expressão é falada diversas vezes na Bíblia, né? Em todos os evangelhos e no livro de Apocalipse.
Jesus falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que Jesus estava falando ali a respeito de um deficiente auditivo que não poderia ouvir, da questão funcional do ouvido? Acredito que não. Com certeza não. Jesus estava falando que em uma comunicação, especificamente naquela em que ele estava falando com aquelas pessoas, ia ter gente que ia ouvir ele, mas não ia entender o que ele estava falando, né? Ou seja, e pessoas que estavam ali para escutá-lo, mas que não iriam processar e aplicar aquilo que ele estava falando. Então essa é a importante de nós compreendermos a diferença de ouvir e escutar. Quando a gente entende a diferença de ouvir e escutar, a gente começa a tratar diferente também a forma como a gente se posiciona. Muito bem. Então, assim, pescando os principais pontos que você abordou aí. Você falou de escutativa. Você falou de uma inteligência emocional, não só para saber lidar com as situações, mas também saber a melhor forma de encaixar as peças de um relacionamento social mais amplo. Você trouxe também a questão da comunicação, da consciência dessa comunicação, porque às vezes a gente acha que comunicar é só falar. Sim. Mas lembrando que a gente tem que ter faz parte do processo de comunicação você ter a certeza, a garantia de que a mensagem foi entregue e compreendida. Né? Não só entregue, né? E compreendida. Aí eu já quero colocar mais pimenta aí nesse assunto. Isso, mundo normal que a gente sempre conheceu, sempre houve essa dificuldade. O que acontece hoje? Nós vivemos num ambiente completamente digital, né? Digitalizado. E é aí que esses mundos eles se fundem no mundo digital. E todas essas questões que o Flau já trouxe, elas se tornam ainda mais importantes, ainda mais relevantes, e as dificuldades se tornam maiores. Por isso, porque imagina, se você aqui do meu lado, de carne e osso, a gente conversando, já existem tantas barreiras, né? tantas complexidades do que se passa na minha mente, do que se passa na sua, enquanto a gente está interagindo, conversando, imagina isso se dando num canal virtual, num canal digital, que é o que a gente mais faz hoje. A gente se comunica muito por mensagem, que é só texto. Texto não expressa emoção, texto não expressa tom de voz, não expressa sentimento. Aí você pode falar, mas existem os áudios trocados. Tá, o áudio é um dos sentidos, mas você não está olhando para os olhos da pessoa. Você não tem ali a sensação de qual ambiente ela está, a temperatura, o que ela está sentindo por dentro. Você não consegue validar vários elementos que fisicamente eles já são difíceis, mas que você tem um pouco mais de condições de validá-los. Então é aí que eu quero discutir. Como que você enxerga esses desafios, não só do mundo físico, né, presencial ali, mas nessa visão em que hoje a gente se relaciona muito por telas, muito por mensagens, como eu já falei. Como que você enxerga essa dificuldade a mais que as pessoas enfrentam nos relacionamentos? Quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa compreender a outra pessoa, né? E existem pessoas assim que infelizmente são completamente desprovidas dessa capacidade de estabelecer uma certa empatia. O relacionamento de uma comunicação efetiva, ela vai exigir de nós algumas habilidades, como a compreensão daquilo que está sendo dito, a aproximação, ouvir corretamente, não só ouvir corretamente, mas ouvir com atenção o que está sendo dito. A gente pode dizer também que, às vezes, a mesma mensagem que você fala, por exemplo, ela pode ser compreendida completamente diferente, a depender da pessoa que está ouvindo. A depender da pessoa que está ouvindo. Isso a gente vê muito no digital, né? O digital, você está falando a respeito de comunicação não verbal, que é o problema que a gente vê na questão dos textos. Sim. Né? O texto ele é muito seco, então ele é frio. Ele é frio. Você está escrevendo ali para uma pessoa e você
você não sabe ou qual o impacto que o texto que você escreveu, né? Às vezes uma expressão, uma fala vai causar. Apesar de que, por exemplo, às vezes a pessoa escreve em caixa alta. Você acha que a pessoa tá gritando, né? Ela tá dando uma Tem ênfase, gente que se sei incomoda, lá. né? É meio que rude, né? Existe um pouco disso. Tem a questão dos emoticons, né? Como que você vê a questão do emoticon? Você acha que hoje ele é uma forma, é uma nova linguagem, assim, que surgiu para as pessoas acabarem expressando como elas estão se sentindo ali no virtual, eu vejo como no um digital? complemento, né? Eu acho que uma ajuda para trazer essa aproximação que se perde do físico, né? Porque no físico é como eu estava falando, você está ali face a face com a pessoa e se você tem assim a capacidade, muitas vezes, existe algo De também ler, que né? se chama visão mental. Certo. Visão mental é uma habilidade que a pessoa adquire, né, com a experiência de estar ouvindo as pessoas, observando muito esses relacionamentos, você consegue, pela expressão facial, Saber se a pessoa está enfrentando um problema, por exemplo. saber se a pessoa, o que ela está. Muitas vezes, você traz uma aproximação daquilo que ela está pensando. Muitas vezes você consegue. Não tem nada a ver com esotérico, não. Sim, sim. Muitas vezes você consegue trazer uma antecipação de uma fala, você consegue trazer uma antecipação de uma situação em que você não esperaria se você não tivesse essa habilidade. Essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade. De extrema sensibilidade. Uma empatia muito forte que se gera naquele momento. Né? E o emoji, ele traz essa aproximação que se perde, né? Que se perde por não estar frente a frente com a outra parte. Né? Agora, interessante, porque assim, como é que eu vejo? A gente já falou que o físico, o relacionamento ali presencial, né, na condição normal que a gente é acostumado, ele já tem aí suas particularidades. A questão é que quando você coloca tudo isso através de uma tela, por exemplo, através de uma videochamada, através de um chat ali de bate-papo, eu acho que isso empobrece a riqueza que é um relacionamento. Porque assim, por um lado, ele é até meio paradoxal. Né? Por um lado, ele aproxima, porque ele conecta várias pessoas. Às vezes, pessoas que você não falaria por muitos anos, você tem um contato ali no digital. E vai além, ele rompe fronteiras, né? Rompe barreiras geográficas. Mas a impressão que eu tenho é que a gente acaba perdendo a essência da relação. Aquela sensação assim de que eu prefiro passar uma mensagem do que ligar. Sim. É como se a gente vai se tornando mais artificial. Vai fugindo. Vai fugindo do contato, do pegar, como se fosse assim Porque o contato, ele traz uma vinculação. Isso, é isso que eu queria dizer. Como se você não quisesse se comprometer naquele relacionamento. Você coloca assim, não. Se eu tiver que dar esse passo, eu vou estar me expondo mais, eu vou estar tendo que estar mais comprometido ali. Uma mensagem ela é mais fria, mais rápida, expressa. A pessoa lê na hora que quiser, ela responde na hora que quiser. Ela não está lendo completamente as minhas intenções, é um texto. Então, assim, eu percebo que é muito uma questão de fuga. Às vezes a pessoa quer fugir um pouco do comprometimento daquela relação. Numa mensagem de texto, ela pode simplesmente escrever algo ali. Ela sabe que a pessoa vai ler quando puder, responder quando puder. Ela não está exposta. Quem está recebendo ali não sabe como que ela está vestida, o que ela está sentindo. O único elo comum ali naquela relação são os caracteres digitados, por exemplo, aí num bate-papo. A pessoa que escreve, ela já sabe que ela não tem essa pressa de resposta, né? Quando você coloca essa mensagem, você sabe, estou colocando aqui, eu gostaria de ser respondido logo, mas... aí tem muita questão do e-mail. O e-mail nasceu com essa visão aí. Eu vou mandar um e-mail, vocês pegam a resposta. Mas no chat, num bate-papo, hoje já existe uma cultura de uma expectativa que a pessoa responda imediatamente. E isso era até um ponto que eu queria
que a gente conversasse um pouco também. Porque, assim, uma conversa aqui física, presencial, ela acontece de forma síncrona, ao vivo, né? Online. Eu pergunto, você responde, você fala, se eu não entendo, eu te indago. E não tem como você fugir. No máximo você diz, vamos supor, você está num conflito. Você, não quero mais conversar, não sei o que, bate a porta e vai embora. Mas assim, você está, de fato, tendo que enfrentar aquela situação. No digital, você manda uma mensagem, espera que a pessoa responda na hora, normalmente é assim. Se essa resposta não vem, isso já causa uma certa frustração e uma certa raiva, uma certa inquietação. Acontece, por exemplo, não sei se já aconteceu contigo. A pessoa manda uma mensagem, você não responde, aí ela te liga para dizer que mandou uma mensagem. Dizer, mandei uma mensagem aí para ti. Quando puder, responde. Já aconteceu isso contigo? Já, muitas vezes. Pois é. Então, assim, olha como as coisas estão diferentes. Né? Mas, assim, a gente não pode esquecer que tudo isso é comunicação. Mas tem muitos fatores envolvidos nisso, né? Sim. Não só, muitas vezes, a vontade de não responder. Às vezes, o próprio cotidiano da pessoa impede, né, de você finalizar ou dar prosseguimento àquela comunicação. Porque durante o dia nós temos N interações. Né? E N atribuições, né? E N atribuições. E aí a gente tem que aprender a gerenciar e governar essa situação de uma forma que não traga prejuízo nas nossas comunicações. Agora, é certo também que existem, né, as prioridades nas comunicações, né? Sim. Que aí são colocadas de acordo com aquilo que você considera como necessário e prioritário. É muito individual, né? É muito individual. Para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, a gente já abordou um pouco, né, do conceito de comunicação consciente, de inteligência social. Explicamos o que é o mundo digital, para quem não pegou ainda. É a mescla, é a junção do ambiente físico e do digital, que é esse contexto de vida que a gente vive hoje, e ele vai se acentuar. A tendência é que ele se acelere, que ele se acentue, que ele fique cada vez mais forte, né? Que seja uma realidade realmente. E é aí que eu quero entrar. Porque, por exemplo, num ambiente digital, os limites eles estão ficando cada vez mais invisíveis. A gente não sabe onde termina o presencial, onde começa o online. A gente não sabe onde termina o físico e começa o virtual. A gente não sabe onde termina o ser humano e onde começa o dispositivo. Vou dar um exemplo. Esses reloginhos aqui de medição. Eles medem informações vitais sobre mim. E isso vira uma informação digital que uma empresa recebe e manipula isso da forma que ela quer. Então, assim, até que ponto o ser humano ele consegue se desassociar desses dispositivos tecnológicos? Até que ponto a gente hoje consegue sair sem um celular e não se sentir, às vezes, nu? Às vezes, assim, como se está faltando uma parte de você. Porque a gente transfere muito das nossas habilidades, muito das nossas necessidades para as soluções tecnológicas. O próprio pensamento. Ninguém quer mais pensar. Joga no Google. Inteligência artificial. A própria memória. Às vezes você não quer mais armazenar nada na memória. Você coloca numa agenda. Você coloca na nuvem. Então eu queria assim, abordar um pouco isso contigo para entender como que você enxerga essa perda da essência do ser humano diante dessa tecnologia. Porque se relacionar já é extremamente complexo e é uma coisa muito do ser humano, né? Essa troca. Mas o quanto que a gente perde quando a gente se rende a essas, né, a essas soluções que, em teoria, né, e na prática às vezes também, facilitam a nossa vida, mas criam relacionamentos superficiais, que a comunicação não acontece de fato, que causa ansiedade, causa frustração, causa depressão. Como que você vê esse balanço? A gente perde, a gente ganha, é um 0 a 0? Pois é, eu estava conversando recentemente com uma pessoa a respeito de algo semelhante. É uma pessoa de idade.
E ela disse, antigamente a gente vivia a vida real. Hoje a gente vive uma vida de mentira. Foi bem pesada assim as palavras dela, né? Mas, de certa forma, Camilo, há uma perda da essência, né, no próprio uso das redes sociais. Se você for, por exemplo, para o Instagram pessoal, muitas vezes profissional de algumas pessoas, você não vê ali a essência da pessoa. Você vê um personagem. Você vê um personagem, você vê o que a pessoa quer mostrar para as pessoas, né? E aí as pessoas começam a construir uma imagem na sua mente, muitas vezes como um padrão a ser seguido e não conseguem acompanhar. E isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando tristeza, isso vai gerando problemas emocionais nas pessoas porque elas acreditam que aquilo é a vida da pessoa. Cria um padrão de referência a ser buscado. Um padrão de referência a ser buscado e, na verdade, às vezes, não é nada daquilo. Então, muitos desses caras que vendem o milhão milagroso, eles não têm aquele dinheiro. Sabe? Os caras que oferecem aquela solução, que oferecem aqueles cursos, eles não têm aquela condição financeira que eles estão dizendo que vão dar para você. Sim. Que o curso dele vai trazer para você. Então essa solução que eles prometem dar para as pessoas, na verdade não parte de fato de uma vivência, né, de uma experiência que eles têm, mas sim eles são apenas personagens também, ganhando dinheiro em cima do sonho das pessoas. Às vezes tem aquela frase famosa, né? Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Acho que é muito nessa linha. Né? É exatamente isso. Que às vezes as pessoas vendem uma imagem, vendem um sonho, mas se você olhar assim com mais propriedade, você vê que na verdade ela está querendo lhe usar para obter algo que ela quer, né? É porque justamente a convivência ela traz essa essência, né? O afastamento ele nos faz perder. O digital ele precisa ser utilizado com verdade. Sim. Né? E com prudência. E com prudência, porque você corre o risco de se perder nesse caminho. Né? Já vi pessoas que tiveram uma carreira altamente ética, né? Que tiveram que migrar para o digital e dentro do digital se perderam. Perder a sua essência ética, pelo menos. Né? É uma armadilha. Eu vejo que é uma armadilha que cada um tem que estar preparado, porque é um ambiente hostil, porque é um ambiente que amplifica tudo. Tudo que você faz, ele ganha proporções tanto de alcance como de entendimento mesmo, aí do ponto de vista da comunicação. Né? Porque tem aquela história, ou muitos vão lhe apoiar, ou muitos vão lhe condenar. Tem um ponto que eu acho muito importante, que é muito tratado na questão do físico, que é a comunicação não verbal. Aquela questão de você ler o corpo, né? Linguagem corporal, tom de voz, movimento das mãos, os pés, expressões faciais, etc. No momento que você vai para um relacionamento, né, para um contato ali digital, isso fica mais difícil de você ler certos sinais. Por exemplo, você está numa reunião de trabalho online, uma videochamada. Ninguém liga a câmera. Está se falando lá, primeiro que ninguém sabe nem se a pessoa de fato está acompanhando a reunião. Se ela está entendendo o que está sendo dito, se ela não só conectou lá e está na cozinha tomando um café. Aí eu pergunto, qual o conceito de presença? Presença é você estar conectado numa reunião? É você estar presente fisicamente? E mesmo que você esteja presente fisicamente, se a sua cabeça estiver divagando em outro assunto, se você estiver preocupado com outra coisa, você está presente de fato? Então, olha a importância da atenção plena, da escuta ativa e da essência do ponto de vista de se doar. Se doar é de fato, eu estou aqui, eu estou de fato aqui, com a cabeça aqui, com o corpo aqui, com a minha consciência nesse lugar, nesse tema, lhe dando atenção de forma empática, ouvindo o que você está falando, não pensando só no que eu estou dizendo. Eu acho que é muito disso, né? Vamos pensar numa palestra. Sim. O palestrante, ele começa a falar, mas ele está lendo o seu público.
Isso. Ele está olhando nos olhos. Então ele está vendo, olha, esse aqui tá dormindo. Está dormindo. Então ele já aumenta aqui. Aquele está gostando. Aí ele vai lendo o ambiente e vê, beleza. Isso vai tranquilizando ele. Quando no digital o pessoal desliga as câmeras, ele perde esse feedback, né? Ele perde essa resposta. E aí começa a gerar uma pressão, um incômodo. Ele diz, pessoal, vamos ligar as câmeras. Por quê? Porque ele quer de volta a conexão. Além disso daí que você falou, fica aquela dúvida. Tá, a pessoa está ali, está acompanhando. Por mais que ela ligue a câmera, será que eu consigo captar os mesmos sinais que eu captaria, como você disse, né? O balançar de cabeça, um joelho tremendo, uma mão, né, de nervosismo. Será que a pessoa se sente à vontade de expressar uma opinião? Será que há perda, né, Camila? Eu te pergunto. Será que há perda na recepção da mensagem, né? Porque assim, são ambientes diferentes. Sim. E em situações diferentes. A gente acaba perdendo essa qualidade dessa comunicação, dessa interação social. E é esse ponto que eu queria comentar. Porque, por exemplo, imagine que você está num ambiente híbrido. Imagina que você está fazendo uma reunião com pessoas aqui na mesa, ou seja, presencialmente, mas que também tem pessoas conectadas online de forma remota acompanhando a mesma reunião. O que eu percebo? Que quem está conectado interage menos. Acaba se inibindo, acaba se sentindo fora da conversa. A gente volta para a vinculação. Exato. Comprometimento. Exato. Eu estou aqui só de espectador. Eu não vou me envolver. Eu não estou lá, eu não estou na mesa. Entendeu? A postura é diferente. Assim, não deveria. Isso, né? Não deveria. Mas muitas vezes é o que acontece. Né? Os olhares, eles se comunicam. Eles aproximam, né? Então, assim, havendo uma plataforma, havendo uma tela, já não gera toda esse vínculo, esse comprometimento, assim. Mas o ideal é que haja, tanto no presencial quanto no digital, esse comprometimento, né? Isso é o princípio da ética, né? Perfeito. Agora, eu vou puxar um pouco para o lado das plataformas digitais, que a gente até já abordou um pouquinho. Mas a questão é assim, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, também eu abri a oportunidade de as pessoas fazerem perguntas. E essa pergunta foi feita, inclusive, pela Samara, que está aqui com a gente. Ela perguntou como nós podemos interpretar sinais não verbais nas plataformas digitais. Porque, assim, você falou muito bem. O não verbal você consegue ali, né, ver pela expressão corporal, pelo olho, se está entediado, se está, né, acompanhando. Mas como que você faz essa leitura num contexto de rede social? Assim, eu vou pedir tua opinião também, mas eu já digo de antemão que a gente pode fazer uso de uma sensibilidade, observar algumas coisas. Por exemplo, será que essa pessoa costuma usar muito filtro quando ela vai fazer uma postagem? Isso está comunicando algo. Isso tem muitas vezes tem um porquê, Pois é. Então, assim, uso de filtro. Eu acho que é uma coisa que você pode estar observando. Outra coisa que você pode observar, quem essa pessoa segue? E, ao mesmo tempo, que tipo de pessoa segue essa pessoa? Acho que é um ponto também. Já demonstra qual o círculo social que ela tem, que tipo de interesse ela tem, que tipo de posicionamento político ela tem, por exemplo, etc. O que essa pessoa costuma curtir? O que ela costuma comentar? Como é o tom desse comentário? É um tom ofensivo? É um tom respeitoso? É um tom bem-humorado? Então, assim, tem várias coisas. Qual a identidade visual que essa pessoa acaba passando? Né? Ela usa cores, ela trabalha um tom específico, ela quer passar uma mensagem através desse conceito de imagem. Então, acho que tem sutilezas que às vezes a gente não percebe. Qual o tempo que essa pessoa permanece online? Ela responde aquela tua mensagem meia-noite, ou é sempre meio-dia? Isso vai dando pistas de como essa pessoa se posiciona,
nessa rede tudo social. Tudo tem um porquê. Né? A questão do filtro, ela pode trazer um pouco da identidade, né? De como a pessoa se vê também. Sim. A necessidade de ter um filtro. Sim. Ou não. Ou não, é muito então próprio. É algo que você pode identificar, né, nessas questões. Mas assim, isso é um conjunto de fatores que você pode observar, como você disse, observando a interação dessas pessoas, a gente pode ter sim, de repente, uma resposta de uma visão mental que você tem quando você lida face a face com alguém, mas você tem um caminho. Né? Tem uma sinalização. Uma sinalização. Não para uma leitura, mas para uma ideia. Isso. Né? É porque o pior é ficar, acho que, inconsciente disso. É porque o digital, ele afasta, assim, sabe? E a interação social, esse é o desafio. É justamente buscar essa aproximação, né? É o que é não deixar a mesma coisa ser robotizada, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Teu lema aí. Exato. Agora aí você tocou num ponto importante, porque assim, e os jovens? Eu digo os jovens, principalmente as crianças. Será que elas têm essa maturidade? Então, ou elas acabam lendo isso de uma forma muito, muito clara, achando que aquilo aqui é o certo, que é um pouco do que você falou, né? Ver uma pessoa usando um filtro ali perfeito, sem nenhuma ruga, nenhuma espinha, cabelo bonito, olho bonito. Será que o mais jovem, a criança, ela tem essa noção de que aquilo não é real, aquilo é só um efeito? Ou ela considera aquilo ali a realidade e acaba comprometendo a própria autoestima, né, a visão de si mesmo? A criança, ela tem uma particularidade. Para a criança, tudo é real. Ela não separa. A Bíblia fala assim: tudo é possível ao que crê. Eu trago muito isso como uma verdade. Interessante. Ao tempo em que Jesus diz que nós devemos ser como crianças. Por quê? Porque as crianças creem que tudo é possível. Para a criança não existe impossível. Para a criança ela pode ser o Batman. Sim. Para a criança você pode ser o super-homem. É tanto que a criança nem entende a ironia, né? Não entende a ironia, né? E aí nós temos visto, né, há muito tempo, desde que as crianças começaram a interagir com videogames, isso não vem agora, já vem de décadas. Né? Da nossa infância. Situações em que as crianças confundem a realidade com a fantasia, né? Criança que já se vestiu de um super-herói e pulou de um prédio na expectativa de... Sim. Né? Então eu vejo mesmo assim, que a criança ela precisa de um monitoramento, precisa de um acompanhamento, né? Precisa dar informação e precisa que também seja educada buscando a compreensão, né, do que é o digital, do que é a realidade virtual, do que é essa interação com os meios. Porque hoje em dia, nós aqui estamos com um microfone. Sim. 2 microfones trazendo uma informação que edifica, né? Uma informação que constrói. Mas tem muita gente por aí com o microfone com informação que desconstrói. E as crianças estão com esse acesso. Sim. Né? Inclusive... Dentro do quarto ali. Dentro do quarto. Né? Eu estou terminando um projeto meu, né? Que é um livro que estou escrevendo, já tem um tempo. Onde eu falo justamente sobre esse fato de que as crianças estão se perdendo dentro de casa. Exatamente. Né? Não é algo novo, mas que precisa ser constantemente falado, né? Apresentado aos pais. Porque por mais que se saiba, continua acontecendo. Sim. E é uma preocupação minha, sua e de todos os pais que estão nos ouvindo aqui. Antigamente os pais pensavam assim, não, o perigo para o meu filho é ficar no meio da rua, né, como a gente chamava. Né, ficar exposto a alguém mal intencionado, aí acha que porque a criança está ali em casa, dentro do quarto, está tudo bem. Com o celular na mão, o computador ao alcance, e aí? Olha o nível de exposição, né, tanto de conteúdo passivo, mas como também de acabar interagindo, trocando mensagens concretas com pessoas mal intencionadas. Né? É um risco e fica o alerta aí. Importante. Tá? E às vezes nem tanto a questão da interação com pessoas, mas os próprios alguns desenhos animados. Sim. A própria tecnologia em si, né? O algoritmo ou conteúdos não necessariamente que demandem uma ação humana. Sim. É isso? Perfeito.
Muito bem. Então, assim, ó, vocês estão vendo o quanto o tema é complexo, por isso que a gente escolheu trazer ele. Não é um tema, assim, simples, apesar de que é uma abordagem que já é muito comum. Tema de inteligência emocional, muito se fala. Comunicação, meu Deus, quanto se fala em comunicação, né? Comunicação no contexto do marketing, comunicação no contexto ali de jornalismo, comunicação no sentido de alinhamento corporativo dentro da empresa, comunicação entre amigos, mas você vê que a gente está abordando pontos que a gente tem que parar para refletir. A gente precisa parar e primeiro se dar conta de que isso está acontecendo. Primeiro passo, é o que eu gosto sempre de dizer na Nexus. O primeiro passo é ter consciência. Camilo, você está falando, porque se é tão falado, por que ainda não se trabalhou mais a respeito desse assunto, né? Será que estão ouvindo ou estão escutando o que está sendo dito? Exato. Aí vai em cima do que você falou. Exatamente. Cabe essa reflexão para que hajam mais formas de se buscar a solução desses problemas que assim, são muito cotidianos e são muito corriqueiros. E por mais que se fale muito, na prática a gente não observa. Né? A gente observa a ausência dessa visão. Né? E por isso que eu acho que esse podcast ele tem essa importância, né? De trazer um tema relevante, de uma forma, a gente não está aqui, nós não somos especialistas no assunto, não. De maneira nenhuma, mas nós estudamos e temos experiência. Eu tenho alguma vivência com relação a isso. Né? Eu posso até trazer um caso que aconteceu, né, onde uma família me procurou, né, e aí ela, muito preocupada, ela disse, olha, meu filho está tendo conversas com uma pessoa não identificada no Instagram. Mas ele não me deixa ver o Instagram, né? Por incrível que pareça, a criança de 8 anos. E o menino estava assim, vislumbrado pela ideia daquilo que estava sendo dito, apaixonado mesmo por aquilo. Então, e aquela pessoa que parecia ser um adulto do outro lado, né, aliciando, ele ensinava a criança a como agir na presença dos pais no momento em que ele estivesse conversando com ele. Caramba. Ele dizia, seus pais estão aí, pois faça o seguinte, chame seus pais rapidamente e mostre, olha, ensinando, sim, olha aqui pai, o que eu estou vendo como é legal, olha aqui mãe, o que eu estou vendo como é legal. Aí ele mudava a tela, mostrava lá, né, para tirar aquela impressão do que ele está fazendo, aliviava a pressão dos pais, daquela exposição da criança nas telas, e aí ela voltava para o mundo, para o submundo novamente. Sim. Onde ali ela estava sendo exposta e totalmente no controle Exatamente. Da pessoa. Cara, isso é o que acontece. Por isso é essa preocupação, né? A gente está abordando esse tema, mas eu não quero que vocês entendam como uma mensagem assim anti-tecnologia, de maneira nenhuma, né? Anti-digital, anti-rede social. Não. Esse é o caminho que não se deve ser utilizado o fim da tecnologia. Isso, né? Isso, exatamente. Não é a sua finalidade. Não, e outra coisa, é algo que faz parte da nossa realidade de contexto de mundo. Então, assim, você não tem como fugir disso. O que você tem que fazer é, primeiro, ter a consciência. Tá ciente de que isso existe? Ok. Agora você começa um processo de se comunicar de forma consciente, a gente já falou aqui, atenção plena, sensibilidade, bom senso, pensamento crítico, escuta ativa, empatia, que esse mix vai te dar a inteligência que você precisa, a inteligência socioemocional, vamos dizer assim, né, para conseguir transitar, por isso que é o tema do episódio, navegar por esse mar revolto aí do mundo digital. Essa é a questão, não é que você vai fugir, se afastar simplesmente porque não tem como. Hoje a gente vive num mundo conectado. O bem do físico vai para o digital e muitas vezes o mal também acompanha. Isso, é da natureza humana, né? Essa dualidade aí. Muito bem, já está arrumando aqui para o final do nosso episódio. Eu já queria direcionar um pouco o nosso papo
para a seguinte questão. A gente falou aí desse tipo de comportamento, principalmente nas redes sociais, que ele está muito associado a vários pontos. Por exemplo, as pessoas chamam de obesidade intelectual, que é quando você consome ali muita informação. Passei por isso. Né? E às vezes você se perde. Às vezes você fica, de fato, você com desorganiza, sobrecarga. Né? Você perde o foco. Perde o foco, total. A gente tem também questões voltadas que eu chamo para o efeito feed infinito, né? O efeito de rolagem infinito, que ele acaba funcionando como um vício mesmo, uma ferramenta ali de captura da atenção que você não consegue se desprender daquilo. Porque o digital, eles descobriram que um dos ativos mais importantes que nós temos hoje é a nossa atenção. Que eles podem ter de nós é a nossa atenção. E por isso que uma das formas de capturar essa atenção é o feed infinito. É o feed infinito. E eu costumo dizer que a melhor oferta que você pode dar para alguém é a sua atenção hoje. Porque a sua atenção é o seu tempo. É o seu tempo de vida, né? Uma fração da sua existência você está oferecendo para alguém. Então, assim, isso é um exercício de empatia enorme. Enorme. Então, saiba escolher bem aquilo que você dedica a sua atenção. Aquilo que você dedica parte da sua existência. Eu tô estudando muito atualmente o essencialismo. Sim. Né? Que fala muito disso também, de você eliminar ruídos, que grande parte da vida da gente é ruído, é coisa que não agrega, que não edifica, que não vai te fazer bem. E às vezes a gente acha que a gente consegue dar conta de tudo, vai somando multitarefa, aquela história do mito ao ocupado, né? Sim. Tem uma coisa no mundo corporativo, só fazendo esse adendo, que se você olhar a agenda do Outlook lá, de compromissos, tem que estar toda cheia. Se você olhar lá e tiver horário vago, você é taxado como uma pessoa que não trabalha, que não produz. Existe um mito de que profissional bom é aquele que tem a agenda lotada de 8 às 18, é o ocupado. Agora, com relação a esse essencialismo, Camila, acho Sim. que eu queria trazer para a gente melhor, porque assim, quando você falou a respeito desses ruídos que a gente acabam surgindo e atrapalhando a nossa interação, muitas vezes as escolhas daquilo que a gente deseja para a nossa vida, né? O que você pode trazer de importante assim, desse conceito de essencialismo? Porque quando você falou, me veio à mente de que essa questão do essencialismo ela poderia ser trabalhada de uma forma preferencial nos jovens. Sim, né? Principalmente, que eles aprendessem a ter, de fato, esse filtro, né, daquilo que é importante, porque existem muitos adultos, escuto muito, né, que disseram assim, como eu não gostaria de ter perdido tempo fazendo isso, né? E aí, fazendo algumas coisas que eu fiz, e é justamente pela falta desse filtro, pela questão do essencialismo. O essencialismo, ele tem uma linha de metodologia, um aspecto que ele enxerga da seguinte forma. Você tem que focar naquilo que faz sentido para você, mas que principalmente tem a ver com o que não faz. É muito mais você excluir aquilo que realmente não está conectado com a sua essência, porque o que sobra é que é a sua essência. Às vezes a gente pensa o contrário, né? A gente pensa assim, não, qual é o meu propósito, qual é a minha prioridade, qual deve ser o meu foco. Essa decisão, quando você pensa dessa forma, ela te dificulta porque existem infinitas possibilidades para você fazer, de coisas para você fazer, existem infinitas demandas, opções, pedidos que chegam até você, que às vezes você não dá conta, mas você quer atender porque é o seu chefe que está pedindo, alguém importante. E a gente acha sempre que a gente vai poder colocar mais um ingrediente nessa panela aí. É verdade. E acaba que a gente não dá conta de nada. Quando você muda essa ótica para uma ótica de eliminação, de filtro mesmo,
Cara, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E às vezes é cortar na carne, né? Isso, aí que eu queria chegar. Fala muito no conceito de você perder para ganhar. Perder para ganhar. Por quê? No momento que você é seletivo, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas que, em teoria, você não abriria fácil. Né? Então, interessante. Vai muito disso. Você eliminar, você se afastar um pouco. Aí entra muito no que a gente está falando também, de comunicação consciente e inteligência social. Você precisa sair um pouco do foco, dar uma olhada no quadro completo. Aí você enxerga pontos que você estava muito ali bitolado. Primeira coisa. Fala também de sono, que é importante garantir as horas de sono normais, porque privação de sono, resumindo, te deixa burro. Deixa burro, destrói as conexões sinápticas. Você vai tomar péssimas decisões, fora as questões de saúde mesmo, né, do corpo. Você deixa de ser uma pessoa esperta, você vai enveredar por caminhos que você estando bem, você não faria. Então, assim, o essencialismo, ele aborda muito um pouco disso, não é o nosso foco hoje, quem sabe a gente pode voltar aqui e falar só sobre esse tema. Mas, assim, para resumir, nós falamos muito de dificuldades, problemas, obstáculos, pontos de vista, coisas que devem ser observadas. Mas quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, pode querer saber, e aí, o que eu faço? Né? Agora lascou, vou ter que cancelar minha conta na rede social, não vou mais poder fazer as coisas que eu gosto. Tem alguma solução? O que eu posso fazer para me desenvolver essas habilidades, independente de ser no físico ou no digital, mas tem solução? O que a gente pode recomendar? O que você recomendaria para quem está nos acompanhando? Recomendaria que você fosse um nexialista. Olha aí. Fosse uma pessoa que seja uma pessoa que busque conhecimento, né? Acho que legal. Como a gente está falando a respeito dessa questão da atenção, né? Do que é importante e desse posicionamento de vou ou não para o digital, se já estou, permaneço, como fazer, é o conhecimento, né? Compreender-se como uma pessoa que precisa do conhecimento, que é um constante aprendiz, né? Como Sim. você também traz muito esse conceito, e que lá há infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades para você, né? Boas possibilidades que vão alavancar o seu negócio, que vão direcionar a tua carreira. Sim. E que você precisa, né? Se você for lá no meu Instagram, Camilo, sim. O meu Instagram, hoje ele está sem conteúdo. O primeiro conteúdo será o episódio. Foi o episódio. Né? Mas por quê? Porque eu estou fazendo um rebranding. Sim. Né? Devido a essa transição de carreira que eu estou vivenciando. Então, eu estou fazendo estou reformulando lá o meu brand, né? Interessante. Você está se reinventando. Estou me reinventando, né? Na questão da linguagem, da comunicação, daquilo que eu vou expressar e também da questão visual. Então, o digital é essencial. Sim. É essencial. Sim. Apesar das dificuldades, dos obstáculos que a gente bem abordou aqui, não tem como você fugir desse mundo. O que você tem que saber é como ele funciona, quais são as armadilhas, como que ele interage com o físico e vice-versa. Porque o que a gente percebe? O que era físico foi para o digital, principalmente impulsionado pela pandemia. Sim. Vimos esse movimento muito forte. Hoje, eu já estou observando um movimento contrário. Por exemplo, nós já temos bancos digitais que nasceram digitais abrindo agências físicas. Eu vi essa notícia ontem, que é o quê? O banco é digital, beleza, mas ele quer oferecer uma experiência para o cliente. Nem que não precisa ser um atendimento, mas qualquer coisa que o cliente possa ir a algum lugar e interagir com algo. Ele entende que ainda há público para ser alcançado. Também. Por ter nascido no digital. Também tem essa questão de público. Mas o que eu quero assim, reforçar, também outro exemplo. Você falou muito aí de pessoal que oferece curso, né? Eu sou um que ofereço curso também.
palestras, eventos. Em um primeiro momento, isso migrou muito para o digital, também por conta da pandemia, mas a gente percebe demais um foco agora retornando para o físico. Porque as pessoas precisam desse contato, precisam dessa troca, precisam desse network, precisa pegar na mão, sentir ali aquela energia, validar a comunicação. E isso a gente sabe que no digital é comprometido. É difícil. Então, assim, nenhum nem outro. Você precisa aprender a navegar nos dois mundos, entender o quanto um impacta no outro, extrair o que eles têm de melhor. Né? Cada um tem seus benefícios. Compreender essas realidades, né? Compreender essas realidades. E o principal, se desenvolver, como você falou, buscar conhecimento, buscar aprendizado, para poder não cair nas armadilhas de cada um. Né? Não tomar decisões equivocadas, não causar um dano no seu meio social, né? Tanto na sua imagem como, de repente, fazer algo que vai expor alguém, que vai comprometer ali a integridade física e emocional de alguém. Acho que é muito disso, né? Sim. Eu estou muito feliz por a gente ter batido esse papo. Acho que foi... Ele não se esgota aqui, esse tema... de maneira nenhuma. Esse tema, ele... Você vê, a gente pensou, cara, tantas coisas que orbitam esse tema, que cada uma podia ser um episódio aqui tranquilamente. Até ultrapassamos alguns Sim, limites. Exato. Falamos da questão do perigo dos jovens, né, expostos, que não é necessariamente o foco hoje, Sim. Mas também tivemos citações bíblicas aqui valiosíssimas, que eu sempre gosto também, e você é um cara que sempre traz essa visão, acho que enriquece e dá todo um caráter mais de respaldo, né, de significância, né, de essência também. E eu queria, assim, para a gente finalizar, que você desse o seu feedback, né, dissesse como foi estar aqui sentado nessa cadeira. Pode ser o mais transparente possível. Você sabe que eu sou bem transparente. Eu queria saber o que você achou, como você se sentiu e o que você teria para dizer para quem tem interesse de estar sentado aí. Eu me senti muito bem, né? Estar sentado aqui, para mim é uma honra, né? Estar aqui com vocês dois, Camila e Samara. Casal que eu tenho carinho, né? Admiração. E também pelo projeto, né, o Camilo, que é um projeto que tem uma essência muito forte daquilo que eu acredito também, né? Sim. Eu já tive outra oportunidade, né? Surgiu outro convite, mas não foi possível, e hoje surgiu essa oportunidade novamente, e estar aqui para mim é uma satisfação muito grande, né? Então, se você quer vir aqui, meu querido, você tá na pegada certa. Eu tenho certeza que você vai adorar, você vai gostar de vivenciar essa experiência que eu estou vivenciando, que outros colegas meus já vivenciaram aqui com o Camilo e com a Samara. Muito bem. Gostou? Recomenda? Eu recomendo demais. Muito bem. Bom, e agora eu queria que você aproveitasse para deixar o seu recado para o seu público, para quem está lhe conhecendo hoje. Algum contato seu, quem puder, quem quiser, né, lhe conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sua rede social, fica à vontade para deixar aí o seu recado. Quem quiser conhecer mais do Vladimir Castelo Branco, vai lá no Instagram, vladimircastelobranco.adv, né? Sou advogado, essa é a minha rede social, como eu falei, nós estamos lá fazendo uma reformulação, né? Também eu tenho esse conteúdo à disposição para quem tiver interesse, né, de trazer para o seu ambiente corporativo, para o seu ambiente de empreendedorismo, né? Palestras que falem a respeito dessa questão da comunicação consciente, que trata sobre relacionamentos interpessoais, né? Inteligência social. Se você tem essa curiosidade, essa vontade também, entre em contato comigo. Muito bem, ó. Tá dado o recado. Grande Flau deixou aqui a sua contribuição. É um parceiro da Nexus também, né? Sempre foi desde o começo, e com certeza mais para frente a gente vai
continuar essa parceria aí, tanto aqui no podcast, como em eventos, palestras e outras iniciativas. E eu queria agora encerrar dizendo que se você gostou desse conteúdo, se interessou por esse tema, quer se desenvolver, sente que precisa evoluir, aprimorar o seu nível de consciência diante desses desafios, trabalhar o seu lado humano, resgatar a sua essência, desenvolver habilidades que reforcem o seu diferencial como ser humano, mas que ao mesmo tempo lhe capacitem para ter o domínio da tecnologia, que é o que a gente precisa no mundo digital, eu te convido a acessar o site www.nexialistaprovadeFuturo.com.br. Lá vai ter o passo a passo que você precisa para lidar com os desafios do hoje e as incertezas do amanhã diante de um cenário de extrema incerteza e mudança contínua, que é o que a gente vive. Uau! Gostou? Gostei. Amigo, prazerzão recebê-lo. Prazer foi meu. A cadeira está aí ao seu dispor para você retornar quando quiser. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Next Podcast. Nos vemos por aí. Grande abraço.